o teu servo mais uma vez, pela tua misericórdia, é o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Nosso irmão Edivaldo, glória a Jesus. Glória a Deus. Saúdo a todos nessa tarde, na paz do Senhor, que está aqui acompanhando esse trabalho evangelístico, né? Aqui da Igreja Capumbi, em nome de Jesus, que está nos vendo neste momento. Também quero desejar uma boa tarde de salvação para todos aqueles que vai estar aqui nos ouvindo. Sim, meu Deus. E eu tenho certeza, aleluia, que através aqui destes louvores, através aqui, aleluia, desta palavra, aquele que quiser, aleluia, dar ouvido à voz do Senhor ou uma palavra de Deus, vai ter conforto no seu coração, porque a palavra de Deus, aleluia, ela nos traz conforto. A palavra de Deus, aleluia, ela nos traz alívio à nossa alma. Sabemos que muitas das vezes estamos angustiados, cabisbaixo, procuramos um amigo, procuramos a esposa, procuramos alguém para nos dar uma direção, mas certo é aquele, aleluia, que muitas das vezes pega uma Bíblia Sagrada para ler a sua palavra, para que venha ter uma direção da parte de Deus. Por isso, nessa tarde, em nome de Jesus, eu quero convidar você que está aqui, aleluia, tendo acesso aqui, aleluia, a esse vídeo através da internet e também aqui na praça, a palavra do Senhor. Você está sendo convidado e convocado neste momento pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. E eu gostaria de convidar os vossos irmãos a abrir as vossas Bíblias que está aí vendo esta live, e aqueles que estão aqui presentes, aleluia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3 e no versículo 1 da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quero desde já estar agradecendo o presbítero Gradson aqui por estar nos dando essa oportunidade também de estar trazendo uma palavra vindo da parte do Senhor. Aqui também nosso co-pastor Everaldo, que se faz presente, e todos os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, no versículo 1, a palavra do Senhor está dizendo assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependa-se, pois o reino do céu está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aqui eu acabei de ler um versículo, aleluia, que vai falar de um servo do Senhor, glória a Deus, que nos dá um grande exemplo para todos aqueles que estão servindo ao Senhor, para todos aqueles, aleluia, que estão procurando fazer, aleluia, a vontade de Deus. E sabemos que para fazer a vontade de Deus não é fácil. Sabemos que para que nós venhamos renunciar o desejo das nossas carnes, aleluia, aquilo que nos traz prazer, aleluia, tanto emocional, como tudo aquilo que alegra a nossa carne, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós tocamos, desejamos e queremos. Não é fácil, meus irmãos, é difícil. Por quê? Porque temos que ter, aleluia, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos conseguir largar tudo aquilo que muitas das vezes não agrada a Deus. Sabemos que João Batista, ele foi uma pessoa diferenciada, porque ele foi um nazireu de Deus. Ele foi um homem escolhido pelo próprio Senhor, glória a Deus, para que ele venha trilhar um caminho. E qual era este caminho? Esse caminho, aleluia,
é que ele viesse servir a Deus em todas as suas ações. E assim foi. João Batista, ele foi gerado, aleluia, da sua mãe, através de um milagre, porque sua mãe, aleluia, não poderia gerar filhos, mas o Senhor concebeu a sua mãe para que João Batista viesse à terra, glória a Deus. Ou seja, ele foi, aleluia, escolhido pelo Senhor antes do ventre da sua mãe. Mas eu quero dizer que cada um de nós fomos escolhidos pelo Senhor desde o ventre da nossa mãe, para que nós viesse, aleluia, servir e se agradar a Deus. Aleluia, Jesus. Mas para que nós venhamos compreender e entender, aleluia, o que João Batista, aleluia, veio fazer como missão na terra. Ele veio preparar o caminho para o Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele veio anunciar, aleluia, a vinda de Jesus na terra. Assim como muitos, aleluia, hoje estão anunciando nas praças, através, aleluia, do meio de comunicação na internet, na televisão, nas igrejas. Muitos estão anunciando, aleluia, que Jesus, ele salva, ele liberta, ele restaura, e o mais importante, Jesus, ele leva para o céu. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas eu quero te dizer que Jesus, aleluia, ele está à porta no dia de hoje. O Espírito Santo do Senhor te deu uma oportunidade de você, aleluia, ouvir uma palavra vindo da parte do Senhor, da parte dele. Glória a Deus. Nessa tarde, talvez você, aleluia, se acha dono da sua vida. Talvez você, aleluia, sim, trabalha, paga suas contas. Você, aleluia, não deve satisfação para ninguém. Mas eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, nessa tarde, aleluia, Jesus é dono da sua vida. Deus é dono da tua vida. E nesta tarde está aqui uma palavra, aleluia, ao seu coração, que da mesma forma que João Batista, aleluia, ele preparava o caminho, só que João Batista, ele também pregava, aleluia, o arrependimento, para que você venha ter uma vida, aleluia, alegre, contente, feliz. Não é somente, é claro, na presença de Deus, não. Você pode até ter uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida contente, mas eu quero te dizer, vai te faltar algo, e este algo com certeza é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu estou aqui, aleluia, pregando Jesus Cristo de Nazaré, da mesma forma que João Batista pregou o arrependimento. Eu quero te dizer que para que você venha encontrar Jesus, para que você venha ter a presença do Espírito Santo, nessa tarde, você precisa sim, aleluia, se arrepender, para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus venha se fazer presente na sua vida. Glória a Deus. Eu não sei qual é a sua religião, também não me importa saber. Eu não vim aqui pregar religião, que nem na época dos fariseus, não. Eu vim aqui, aleluia, pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia. E só há uma maneira de se achegar verdadeiramente a Jesus. Qual é essa maneira, pregador? A maneira é se arrepender, aleluia, e renunciar a sua vida, e o mais importante, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador da sua alma. Glória a Deus, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Jesus, aleluia,
Ele nos dá um grande exemplo dentro da sua palavra, para que nós venhamos nessa tarde ter um bom entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dando continuidade naquilo que João Batista pregou lá atrás, outrora, há muitos e muitos anos atrás. Aleluia! Nós estamos aqui pregando Jesus Cristo de Nazaré, para que aquele que crê, aquele que for batizado, aleluia, ele vai ser salvo, em nome do Senhor Jesus. Por isso, nesta tarde, aleluia, eu quero aqui trazer uma palavra forte, uma palavra que muitas das vezes muitos não querem ouvir. Muitos, aleluia, não querem, porque é uma palavra de confronto. E quando fala uma palavra de confronto, as nossas almas se torna difícil para que nós venhamos entender. Porque Jesus, aleluia, sim, Ele é amor, mas também Jesus é justiça. Há um versículo na palavra do Senhor que diz assim: não sabeis vós que é santuário de Deus, e todo aquele que destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Glória a Deus. Não sabeis vós que é santuário de Deus, e todo aquele que destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. É forte esse versículo. Essa palavra, quando eu li, eu falei, meu, é muito forte. Mas hoje em dia, aleluia, se nós pregarmos uma palavra assim, aleluia, como assim Deus o destruirá? Porque muitos, aleluia, através das suas ações, através, aleluia, daquilo que eles fazem, eles estão se destruindo por si próprio, aleluia. Não é que Deus vai chegar lá e vai matar esta pessoa, não. Não, irmãos. Deus, Ele não tem prazer, aleluia, na morte de ninguém. Mas muitos já estão mortos espiritualmente. Por isso, nesta tarde, em nome de Jesus, Jesus quer trazer vida, aleluia, para a sua alma. Porque muitos estão andando bonito por fora, mas por dentro, aleluia, estão mortos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que aproxima-se? Dei fruto que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto, a raiz das árvores, é toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É muito forte, meus irmãos, é forte. Da mesma forma, aleluia, que Jesus, Ele está querendo salvar a tua alma. O adversário, aleluia, ele está querendo tragar a sua vida. Por isso, aleluia, dê ouvido à voz do Senhor. Glória a Jesus. Dê ouvido à voz do Senhor, porque o adversário, aleluia, ele está querendo tirar a sua vida. O adversário, aleluia, ele não quer que você tenha o Espírito Santo de Deus. O adversário, aleluia, ele quer destruir a sua família. O adversário, aleluia, ele não está alegre que você tenha um filho ou uma filha, um casamento, uma família abençoada. Não, ele não está feliz com isso. Por isso, nessa tarde, aleluia, eu quero aqui, aleluia, falar para todos que está aqui me ouvindo nesta praça, que Jesus, aleluia, Ele quer dar paz na sua alma. Ele não quer que você se destrua, porque sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, tempos, aleluia, que os homens viraram amante de si mesmo. E quando eu falo os homens, isso inclui o homem, a mulher, o jovem, todos, aleluia, em si. Muitos já estão perdendo a essência do que é, aleluia,
ler uma palavra de Deus. Por isso, nessa tarde, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, Jesus, aleluia, te convida para ter um encontro com Ele. Jesus, aleluia, Ele te convida para que você venha negar a si mesmo e começar a servir a Ele, porque verdadeiramente você vai sentir a presença de Deus na tua vida. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu só sei, aleluia, que Jesus quer salvar a tua alma. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória, glória a Deus. Porque Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Jesus, aleluia, quer, aleluia, nessa tarde que você ouça a voz do Espírito Santo, a qual muitas das vezes você sente até vontade de ir na casa do Senhor, você sente até vontade, aleluia, de estar na presença de Deus, mas por causa das coisas dessas vidas, por causa do vício, por causa, aleluia, da traição. Talvez você esteja traindo a tua esposa, talvez você, aleluia, esteja fazendo algo que não agrada ao Senhor. Talvez você não consegue sair do vício e você não consegue ter força para ir na casa do Senhor ouvir a sua palavra. Mas Jesus está te dizendo: eis-me aqui nessa tarde, estou falando contigo, aleluia, renuncie, que eu farei o resto. Jesus faz o resto, meu irmão. Quando eu e você, aleluia, entregamos as nossas vidas a Jesus, Jesus, aleluia, é que nos transforma, Jesus é que cura, Jesus é que liberta. Por isso não se preocupe, a palavra do Senhor diz: venha da forma que está, mas não permaneça, porque não tem como permanecer, aleluia, no pecado, na presença de Deus, porque o Senhor vai nos limpando, vai nos purificando. Por isso não se preocupe, aleluia, venha como está, porque Jesus vai fazer que você, aleluia, não vai ficar como está mais, porque Jesus vai transformar a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno onde levar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá e a sua mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo e nunca se apaga. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Não se preocupe, Jesus, aleluia, Ele limpará tudo aquilo que está de sujeira na tua vida. Jesus, aleluia, Ele transformará você, aleluia, como um servo do Senhor, como os muitos que estão transformados hoje na presença de Deus. Muitos, aleluia, estão servindo ao Senhor alegremente, porque, aleluia, entenderam o seu chamado na presença de Deus, entenderam qual foi a sua missão aqui na terra, que é louvar, adorar e servir ao Senhor. Jesus quer fazer isso contigo também. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, aleluia, permanecer na presença do Senhor. Glória a Deus. Só vamos entender isso, aleluia, verdadeiramente, aleluia, quando se apegarmos à palavra de Deus, porque não é muito, de muito falar, que vamos convencer o homem, não, porque quem convence o homem é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Quem vai te convencer não vai ser eu, quem vai te convencer não vai ser pastor nenhum, quem vai te convencer vai ser a palavra de Deus, através do Espírito Santo do Senhor Jesus. Por isso eu te convido, ouça a voz de Deus, medite na palavra do Senhor,
porque a palavra de Deus vai te direcionar. Glória a Deus. E eu quero aqui só mencionar, da mesma forma que João Batista ele pregou naquele deserto, para que todos aqueles que viessem se arrepender, nós também estamos pregando, nós também, aleluia, estamos anunciando que Jesus, aleluia, Ele quer te salvar. Quantos filhos, quantas filhas estão perdidas, aleluia, hoje, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor? Quantos maridos, quantas esposas, quantos e quantos já não estão mais, aleluia, dando ouvido à voz de Deus? Eu quero dizer para você, seja diferente nessa tarde, aleluia. Aleluia. Seja diferente e faça a diferença, glória a Deus, aleluia. Porque não adianta dizer, aleluia, eu sirvo a Deus, eu estou na presença de Deus, eu creio no Senhor, porque a palavra diz: muitos me honram com seus lábios, muito me honra com seus lábios, mas me desonra com as suas atitudes. Por isso a tua atitude, aleluia, eu quero dizer a vocês, seja ela para agradar a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Glória, glória a Deus, porque Jesus quer te salvar. Jesus, Ele não te condena, não importa o que você fez, aleluia, importa o que você vai fazer agora. Vivemos numa sociedade que você vai ser sim condenado por coisas que até você não fez. Sim, você vai ser julgado, você sim vai ser caluniado, mas o Senhor, Ele te conhece, Ele sabe as suas atitudes, Ele sabe as suas ações. Glória a Deus. Por isso, aleluia, fica a palavra do Senhor ao seu coração. Glória, glória a Deus. Nós lemos aqui Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 1. Estamos falando aqui de João Batista, que foi um servo do Senhor, o último profeta, aleluia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo. Glória a Deus, que nos deu um grande exemplo, aleluia, para que nós venhamos seguir. O maior exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabemos que aqueles que serviram ao Senhor, aqueles, aleluia, aqueles que deram a sua vida para servir a Deus, para anunciar o Evangelho, aleluia, por isso ele foi um exemplo, para que nós venhamos compreender e entender. Leia, quando chegar na sua casa, chegar no seu lar, guarda, aleluia, esse versículo, esta passagem, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, e leia, procura saber quem foi João Batista na palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha te alegrar, da mesma forma que me alegra quando eu me apego em falar de João Batista, porque ele ficou no deserto, aleluia, ele renunciou verdadeiramente, aleluia, tudo aquilo que agradava a sua alma, tudo aquilo, aleluia, que a sociedade oferecia naquela época. Sabemos que era uma época diferente de hoje. Hoje a sociedade, ela nos oferece muitas e muitas coisas, que fica fácil de eu e você, aleluia, muitas das vezes não procurar a presença de Deus, porque essas coisas, aleluia, estão nos afastando da presença de Deus. Vivemos no conforto, por mais que vivemos em tempos difíceis, mas se você, aleluia, como muitos estão dando ouvido à voz de Deus, vai entender e vai compreender que Jesus quer transformar a sua vida, quer que você, quer que eu, aleluia, entenda que nascemos com um propósito, e o propósito é de servir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, e servir a Deus, porque o adversário está ao nosso derredor, querendo nos tragar, aleluia, principalmente aqueles que serviram a Deus, aqueles que uma vez, aleluia, experimentaram do Espírito Santo do Senhor, que conhece e entende
o que é, aleluia, o Evangelho e a palavra de Deus. Ele não quer que você volte nunca mais a frequentar uma igreja. Ele não quer que você nunca mais volte para a presença de Deus, porque Ele quer ceifar a sua vida. Mas antes de Ele ceifar a sua vida, Ele quer te humilhar, aleluia. É por isso que muitos estão aí loucos, muitos estão aí, aleluia, debaixo de uma ponte, muitos estão, aleluia, vivendo uma vida desagradante. E quando não acontece isso, muitos estão com 3, 4 esposas, muitos, aleluia, estão fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas para que você venha largar essa vida, você precisa ter uma palavra de confronto. Porque o machucado, ele só é curado, aleluia, quando colocamos uma pomada. Antigamente era um metiolate. Colocava o metiolate ali, ardia, doía. Mas 2 dias depois, 3 dias, aquele machucado estava sarando. Mesmo assim, aleluia, é o Evangelho, é o pecado em nossas vidas. Se nós não ouvir a palavra que Jesus, aleluia, Ele te perdoa, uma palavra de confronto com o seu pecado, como é que você vai deixar o pecado? Como é que você vai deixar de fazer aquilo que não está agradando a Deus? É isso que João Batista fazia no deserto. Ele pregava, aleluia, o arrependimento. Ele pregava de uma forma que as pessoas que ouviam vinham entender e vinham se arrepender. Aleluia. É assim que Deus faz conosco. É, Deus. Para que nós venhamos, aleluia, largar aquilo que não está agradando a Deus, precisamos ler a palavra. Precisamos ler a Bíblia Sagrada. Porque se nós não ler a Bíblia Sagrada, aleluia, como é que nós vamos, aleluia, largar aquilo que não agrada a Deus? Quando você compra um celular, eu compro um celular, eu preciso ler o manual. Porque se eu não ler o manual do celular, eu não vou saber, aleluia, o que aquele celular está ali me dando de conteúdo. Eu não vou saber usar esse celular. É a mesma coisa a palavra de Deus. Se nós não ler a palavra de Deus, aleluia, nós não vamos entender e compreender. Por isso, nesta tarde eu te convido, quando chegar no seu lar, na sua casa, medita na palavra do Senhor, porque é ela que liberta, aleluia, ela que vai te transformar, porque Jesus, aleluia, Ele representa a palavra de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Irmãos, eu quero ir só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Para que nós venhamos compreender, da mesma forma que João Batista pregou. João Batista, aleluia, ele anunciou que Jesus ia vir na terra. Jesus, ele veio. Jesus, ele foi batizado pelo próprio João Batista. Glória a Deus, aleluia. E para que Jesus viesse suportar tudo aquilo que ele já sabia que ele iria passar, João Batista, aleluia, Jesus, ele precisou ser batizado, aleluia. E da mesma forma, a Bíblia diz que para que nós venhamos ser salvos, revestido com o Espírito Santo do Senhor, precisamos entregar as nossas vidas a Jesus, reconhecer, aleluia, confessar diante dos homens aqui na terra que queremos Jesus, para que nós venhamos suportar as adversidades que vai vir em nossas vidas. Jesus sabia de tudo isso, e aquilo que João Batista pregou aconteceu. Jesus veio, aleluia, à terra, foi batizado por João Batista e começou o seu ministério, começou a pregar, começou a salvar, aleluia, pessoas começaram a ser transformadas. Por isso, crê no poder da palavra, em nome de Jesus, que você vai ver, aleluia, as maravilhas de Deus em sua vida, e verdadeiramente vai sentir a presença do Espírito Santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. E desde já, aleluia,
Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh glória, Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Nós já temos chegado ao final de mais um culto aqui na Praça Catumbi. Todos os domingos a partir das 14 horas. Estamos aqui com a equipe de evangelismo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 125, aqui na Rua Catumbi 467. Pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o nosso pastor setorial, pastor Geraldo Carlos dos Santos. Nós louvamos a Deus por tudo quanto Ele fez nessa tarde, pelos louvores, pela palavra. E agora eu quero convidar o nosso copastor, Everaldo Sebastião de Lima, para estar orando ao Senhor e dando encerramento no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Aí, vou de volta, por favor. Soberano Deus e eterno Pai. Sim. Jesus, nessa tarde, Pai, muito obrigado por esta oportunidade a qual o Senhor nos concebeu de estarmos aqui, Senhor, juntos, meu Deus, como igreja, para apresentar, Senhor, o teu santo nome, para anunciar o seu evangelho. Sim, meu Por isso, meu Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, Louvado muito seja o teu obrigado, nome, papai. Senhor. Meu Deus, em nome de Glória a Jesus, Jesus. Pai, continua conosco, Pai. Ouça o nosso clamor nesse momento. Aquele que ouviu, Senhor, a sua palavra, aquele que deu ali no tempo, Senhor, para que o Senhor viesse falar com ele. Eu peço a Ti, Jesus, repreenda todo mal, toda enfermidade, da alma principalmente, Senhor. Trabalha no coração. Repreenda, Senhor, meu Deus, toda a enfermidade da carne também, pelo poder do Teu Espírito Santo. Salva aqueles, Pai, que está com o coração endurecido. Aleluia. Pelo poder do Teu santo nome nessa tarde, em nome de Jesus. Aquele que está indeciso, Pai, que está até com vontade de servir, mas não consegue, eu peço a Ti, Senhor, trabalha nessa vida, trabalha nessa alma, repreende, Senhor, o mal da vida dela pelo poder do Teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, nós Te louvamos, porque só o Senhor é digno e merecedor de honra e glória, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com os irmãos agora e para sempre. Amém. E todos digam amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe você que está online com bênçãos em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Agora vamos ficar aqui que eu vou tirar foto de lá, tá? Aleluia.